noite, gente. Vamos dar uma boa noite melhor, gente? Boa noite. Ah, sim. Muito bom agora. É uma satisfação estar aqui novamente, né, trazendo essa pequena reflexão sobre mais um tema tratado por Emmanuel na psicografia do nosso amigo Chico, falando sobre o Evangelho, as cartas de Paulo e todos os convites que foram feitos para nós, que são feitos, né, a todo momento, a respeito da nossa vivência, do nosso objetivo de estarmos aqui reencarnados, que é buscar a perfeição de nós mesmos e alcançar a felicidade. A nossa companheira falou na prece sobre a importância da gente ser melhor. Isso no nosso tema de hoje faz muita diferença. Daqui a pouco nós vamos lembrar dessa questão de ser melhor. Se vocês me permitam, eu vou ler aqui o início da contextualização. Foi retirado um versículo lá da carta de Paulo aos Hebreus, que diz: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a cidade futura. Quando Paulo faz esse convite, ele está discorrendo sobre algumas questões relacionadas à importância da vivência de uma vida cristã, realmente, de seguir, né, de trabalhar para a gente conseguir alcançar aquilo que Jesus propôs para nós com a Boa Nova, o Evangelho, que ele trouxe, que ele vivenciou, exemplificou, acima de tudo. Então, nesse convite, nessa fala de Paulo aos Hebreus, nessa carta, Emmanuel vem trazer algumas reflexões para nós sobre o tema. A primeira dela, logo que Emmanuel inicia, eu não vou ler o texto assim todo, ele começa falando que é engraçado, ele usa uma outra palavra, mas ele diz assim que é engraçado o nosso instinto de apropriação indébita que a maioria de nós carrega nessa jornada terrena. Para quem estudou um pouco de direito, de uma forma bem simples, né, a minha maneira, vamos dizer assim, bem simples, de falar o seguinte: apropriação indébita. Isso tem a ver com alguém que, encontrando alguma coisa, toma para si aquilo como se fosse seu, sendo que isso não é seu. Então, quando Emmanuel começa falando que é engraçado esse instinto nosso de apropriação indébita, ele está dizendo que nós estamos aqui, e todo mundo sabe que é momentaneamente, é uma passagem, né, entre tantas nossas aqui na Terra, e que quando chegamos aqui, nós nos perdemos em muitos aspectos, e um deles que ele cita, começando esse tema, é essa questão da gente se apropriar de uma coisa que não nos pertence e que a gente pensa que é nosso. Daí já dá para a gente entender do que a gente vai falar, do que a gente está falando. Está relacionado às questões materiais, às questões do mundo, que nós precisamos ter o material, logicamente, a começar pelos nossos corpos físicos, né? Porque senão nós não teríamos condições de estar aqui reencarnados. Mas que nessa visão de Emmanuel, nessa contextualização, ele já vem
fazer uma advertência para cada um de nós. E aí, eu faço um convite agora para cada um só pensar, não precisa se manifestar. Pensar assim: tudo que nós temos, seja de material no sentido físico, e seja de material no sentido de posição social, status, relações interpessoais, dizendo de tudo que é a nossa vivência aqui assim. Eu quero que cada um pense agora assim, de tudo isso, o que a gente vai carregar no momento em que a gente for se despedir da vida aqui na Terra. Cada um faz essa reflexão bem rápida aí assim. O que a gente vai levar no momento da nossa despedida aqui do planeta Terra? Alguém acha que a gente vai carregar alguma coisa de tudo isso que a gente tem aqui? Ninguém acha que a gente vai levar nada? Ou alguém acha que a gente leva alguma coisa? Ah, sim, a nossa companheira aqui, para quem não ouviu, falou que ela vai levar o amor que ela sente pelos filhos. As vivências, né? Sentimentos, as vivências. Mas isso não é material, né? Isso não é material. Então, pois bem. Pensando nisso, vamos refletir o seguinte. Para a gente estar aqui reencarnados, tendo em vista que a espiritualidade não trabalha da forma que nós trabalhamos, né? Ela não vive da forma que nós vivemos, ela não executa as coisas da forma que nós fazemos. Eu digo isso porque nossas realizações, na maioria das vezes, são sem planejamentos, sem estudos, sem preparação. É mais ou menos no improviso, não é isso? Nossas vidas acontece muito disso. A espiritualidade, diferente de nós, como prepostos, né, de Deus, prepara cada reencarnação. É um momento mágico que, nesses aproximadamente 8 bilhões de encarnados hoje, para cada um de nós que estamos aqui, foi feita uma preparação, um planejamento em cima das nossas necessidades para essa vinda nossa até aqui. Então foi tudo muito bem construído, pensado, planejado. E aí, algumas vezes nós participamos disso, né? Dessa preparação, desse planejamento, e outras vezes não, porque nós ainda não temos condições, né, de lidar com isso de uma forma coerente com as necessidades. Então, se a gente partir daí para pensar sobre o tema de hoje, Emmanuel está falando para nós que estamos aqui em peregrinação. Estamos aqui de passagem, momentaneamente, é uma viagem. Para alguns, né, que falam muito bem disso, fala que nós estamos numa escola, como se fosse uma série da nossa etapa de estudos, na vida mesmo. Cada reencarnação seria um ano, um período desse aprendizado. E como a gente vem falando de escola, né? Nós precisamos estar preparados, precisamos estar dedicados, focados, e para isso nós precisamos do material, lógico. A questão que o Emmanuel fala é que ele chama muita atenção para isso. E ele compara alguns
muito afortunados financeiramente, socialmente, estão aqui. Outros muito pouco afortunados, com muito poucos recursos materiais e financeiros, estão aqui. Ele fala que outros trazem uma vestimenta carnal de uma beleza exuberante. Da mesma forma, Emmanuel traça para nós um paralelo com as pessoas que não têm essa aparência física tão perfeita, cheia de imperfeições, cheia de dificuldades. E aí ele vai falando disso, tudo resumindo assim: tudo é passageiro. Nada do que aqui está ao nosso alcance, merecidamente para a maioria de nós, porque conquistou isso com o trabalho, com a dedicação. Para outros, né, veio de outra forma, né, através de herança, enfim, não interessa. Tudo isso é passageiro. A profissão que você tem hoje, o status social que você tem, o clube social que você frequenta, o carro que você tem, enfim, seja o que for, nada disso é nosso. Ah, e a família é nossa? Não. O que é nosso? Nós mesmos. Porque nem o corpo, nem esse corpo, né, que hoje serve para nós como instrumento para estarmos aqui nessa escola, nem esse pertence a nós. Então, tudo que a gente recebeu logo após aquele momento da concepção, lembra lá quando, né, aquele espermatozoide viajou e tal, encontrou o óvulo e aconteceu aquele momento de concepção genética ali assim, e que segundo a espiritualidade, poucos instantes depois, foi feita a vinculação, né, de nós espíritos naquela célula, não é? Que depois começou a se dividir, enfim, aquele processo. Aquele momento ali, a gente começou a receber uma carga genética física, né? A gente recebeu dos pais, mas não é nosso. Porque senão a gente já traria aquilo do plano espiritual. E aí a gente ia entrar numa contradição tremenda, né? Como é que ia ter princípio material, a matéria ia estar no plano espiritual. Então daí a gente vê o quê? O que é nosso? Nós mesmos, o nosso patrimônio espiritual. E como é que anda o nosso patrimônio espiritual? Como que anda o patrimônio espiritual de cada um de nós? Como que a gente lida com isso? Vou facilitar um pouquinho. É comum nos dias atuais, né, redes sociais, tem várias aí, né? Eu conheço muito pouco disso, mas alguma coisa. É muito comum a gente ver o pessoal postando algumas coisas assim na rede social. Um vídeo, alguém praticando um esporte, que é coisa saudável, né, necessária para manter a nossa máquina funcionando. Aí vocês já ouviram essa frase assim: o meu dia hoje está pago. Todo mundo já viu isso, né? Que a pessoa foi lá, malhou, tal, gastou caloria, exercitou o corpo, preparou, ótimo. A gente vê outros, né, gastando um bom tempo do dia em academia, enfim, em esportes variados e atividades tantas para manter, pelo menos é o que a gente pensa, né? A saúde física, saúde do corpo. Mas e o nosso espírito? Vocês já viram alguém postando ou divulgando alguma atividade que faz para exercitar no sentido de manter, de cultivar, de aperfeiçoar o espírito? Alguém posta isso? Vocês já viram alguém postando isso?
Com a mesma frequência, não, né? E é isso mesmo. Dessas 24 horas do dia que a gente tem, se descontar aí um período que a gente está em repouso, o corpo está em repouso, né? Vamos colocar aí umas 7 horas, uma média, né? Ainda sobram 17 horas, né? Aí você tira o horário do trabalho, né? Da onde a gente tira o sustento, ainda sobra um tempinho. Bom, né? E o que a gente faz com esse restante de tempo aí assim? A gente lembra desse convite de Emmanuel aqui para a gente pensar no que não é passageiro, a gente pensar, sim, no que é permanente. E o que é permanente em nós? Nós, espíritos. Não hoje, eu, Cleverson, você, José, você, Maria, você. Não é isso. Que é isso nós estamos, né? Hoje eu estou Cleverson hoje. Mas eu sou um espírito imortal. Então, esse convite para nós é exatamente para a gente começar a. Se a gente ainda não pensou nisso, mas eu acredito que sim, porque nós estamos aqui hoje, né? Sentados aqui, reunidos, conversando a respeito, então a gente já está pensando nisso, que é importante. Mas, cada dia mais, repensar, refletir, analisar a nossa conduta com a gente mesmo. Não é conduta assim de normas, não. Seriam normas que cada um de nós pode estipular para si mesmo, baseados no Evangelho de Jesus, nos convites variados que Jesus trouxe para nós quando aqui passou e continua aí, está tudo muito vivo, né? E a cada momento sempre tem alguém nos lembrando, tem situações variadas nos lembrando. Mas por que a gente vive nessa correria atrás do material, vamos dizer assim? O que nos leva a isso? Eu penso que possa ser a vontade de vencer desafios. Sim. Porque para muitos, ao se esforçar, se dedicar na busca e no alcance, na conquista de várias coisas, mesmo que a primeira intenção não seja adquirir coisas materiais, mas é uma consequência. No mundo, isso é uma consequência. Então, não tem nada de errado em, entre aspas, correr atrás do que é material. Nós precisamos do material, lógico. A questão é que nós fazemos dessa nossa passagem por aqui uma corrida desenfreada. E a gente atropela momentos muito importantes para o nosso crescimento espiritual, para dar valor, para valorizar, para construir realmente um patrimônio que é só nosso, que é o de cada um, que é a bagagem espiritual. E como que a gente pode fazer isso? Santo Agostinho falou para nós, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não me lembro o capítulo, que ele deu uma dica, né, para a gente fazer essa reflexão cotidianamente. Aí ele fala, a fala dele é mais ou menos assim: fazei como eu, ao fim de cada dia, ao me deitar, faça um inventário do seu dia, de tudo que aconteceu, de todas as suas experiências nesse dia. Aí ele vai traçando várias coisas, né? Se o que você fez levou prejuízo para alguém, prejuízo material também, mas se o que você fez causou transtornos, causou prejuízos emocionais, espirituais em alguém, e ele vai falando de várias coisas. E isso tudo dizer que para fazer isso à noite. Então é uma
é uma tarefa, um dever de casa, né, que a gente teria que fazer. Ele fala à noite. Eu imagino porque é um momento quando a gente dá uma serenada, né? Para muitos é um momento de serenar. Quando está mais tranquilo, um momento assim parecido com uma meditação, que a gente pode se voltar para a gente, dentro da gente mesmo, e fazer essas indagações consigo mesmo. Foi bom o dia? O que eu conquistei nesse patrimônio espiritual? A que custo foi isso? Eu prejudiquei alguém? Eu magoei alguém? E aí, quando eu li a primeira vez, eu pensei, mas como que eu vou saber se eu magoei alguém, se eu prejudiquei alguém? E aí, eu resolvi, ou alguém me ajudou nessa hora, né, provavelmente, e me deu uma soprada assim, bom, dá uma lida lá no Livro dos Espíritos, nas leis naturais, na lei de justiça, amor e caridade. E eu fui lá dar uma olhada. E lá tem várias questões, sabe? E dentre elas, tem uma que Kardec vai indagar a espiritualidade quando ele vai falar assim sobre fazer o bem. E aí Kardec vai perguntando, mas o que é o bem? Tá certo, eu tenho que fazer o bem, mas o que é o bem? E a espiritualidade fala assim, olha, para facilitar o seu entendimento, se você vai imaginar o seguinte, se o que você fez, imagina se todos fizessem a mesma coisa que você fez. Ia ser bom? Imagina também que o que você fez ou deixou de fazer, se você gostaria que te fizesse, ou você gostaria que não que alguém deixasse de fazer por você aquilo. E resumiu mais ou menos aí na questão do bem. E aí eu fiquei um pouquinho mais tranquilo, ou mais intranquilo, né? Porque aí a consciência pesou um pouquinho. Como a gente fala de consciência, deu uma pesada. E aí eu fui pensar, comecei a fazer isso também. Tentar fazer toda noite. Parar, pensar como que foi, como que não foi, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. E às vezes a gente dorme tranquilo, mas às vezes a gente não dorme tranquilo. Porque a gente sabe que fez ou deixou de fazer alguma coisa que não. E aí eu fui me perguntar também. Eu gosto de perguntar para mim mesmo, né? Mas por que eu fiz isso ou deixei de fazer? E na maioria das coisas que eu fiz que não deveria ter feito, eu descobri que foi para conquistar alguma coisa material. Ainda que seja para conquistar, assim, você não acha que eu estou certo? Para alguém falar que a gente está certo. A gente faz isso de vez em quando, não é? Nas questões do dia a dia, a gente fala, você não acha que eu estou certo? E a gente fica doido para escutar assim, não, você está completamente, você está certíssimo. E eu descobri isso, que nessa hora, nesse momento que eu estava com esse tipo de pensamento, essa linha de pensamento, e seguindo numa vibração nesse sentido, eu estava irradiando energias que estavam, além de me prejudicar, porque estava me transformando, eu não estava conseguindo lidar com o meu ego, com o meu egoísmo, com o meu orgulho, eu estava irradiando esse tipo de energia. E a gente sabe que energia irradia, né? Tem frequência, e essa frequência encontra outras frequências que estão mais ou menos na mesma faixa. Você já sabe disso, igual o sinal, né, que vamos falar do mais simples, sinal de rádio, sinal de internet, sinal por aí, que estão aí, né, que está aí no. E eu descobri isso, que eu não consegui ter um dia produtivo, positivo nesse sentido, porque além de estar agindo errado, contrário ao que deveria, eu estava, de certa forma, auxiliando outros espíritos, outras pessoas a agir da mesma forma ou sendo, de certa maneira, conivente
com eles também. Percebe como que a gente se preocupa tanto com o material, tanto com o corpo, e não lembra do espiritual. É mais complexo um pouco do que só fazer oração, que já é muita coisa. Mas não basta só fazer essas coisas por mim, porque a chave de tudo é fazer pelo outro, auxiliar, servir, não deixando de lado as questões materiais. Servir ao próximo. Isso tudo que a gente faz, que aqui na casa, né, vocês estão cansados de ver aí as campanhas, é levar alimento, é levar isso tudo, mas além disso, é não levar coisas que possam prejudicar os outros. Mas por que está falando disso tudo? Se o tema está falando do que é passageiro, é exatamente por isso. É deixar de dar valor, tanto valor, no que não é nosso, e passar a dar valor no que é nosso, no patrimônio espiritual, naquilo que é da gente. Por quê? Tudo vivenciado, pensado, sentido, desejado, está registrado em nós mesmos. Então, o desejar mal, o pensar mal, não é só uma questão de querer levar para o outro alguma coisa que é muito ruim dentro de nós. A gente está, de certa forma, amplificando aquilo em nós mesmos. E aí a gente vai viver numa contradição, querendo ou não. Por quê? Numa pergunta lá do Livro dos Espíritos também, não me lembro o número, Kardec perguntou onde estão escritas as leis de Deus. A resposta todo mundo sabe, não sabe? Na consciência. As leis de Deus estão na nossa consciência. E é lá também que vai refletir as nossas ações, pensamentos, desejos. É tudo. Então, como as leis estão lá, para cada ação ou omissão minha, contrária às leis, é como se fosse uma agulhada em nós mesmos. E a gente sente. E quando para fazer essa reflexão, a importância da reflexão, para a gente identificar e saber que está em débito com a consciência nesse sentido. Não aquele débito que foi ensinado para nós, né? Com todo respeito, que foi ensinado há um tempo aí para nós, há muito tempo, né? Para quem veio de outras religiões, acho que a maioria. Então foi ensinada aquela questão de pecado, de temor a Deus, aquelas coisas todas, com todo respeito, viu? E aquilo lá deixa a gente paralisado no mesmo lugar. Ah, é o inferno, você vai para o inferno, você vai... Não, então quando a gente tem essa noção dessa equação, vamos dizer assim, né? Consciência, leis divinas, minhas ações, fazer o balanço de como que está isso, a reflexão é para a gente saber, eu estou em débito. Com quem? Comigo. Comigo. Porque a consciência é minha, o livre-arbítrio é meu, e eu fui criado para alcançar a perfeição. Cada um foi. E é cada um no seu momento, cada um, a caminhada de cada um é do tamanho do passo que cada um consegue. A subida, se a gente pensar numa escada, cada um vai alcançar os degraus numa velocidade, num tempo, à sua maneira. Mas o importante é o quê? Pensar que o tempo, como diz a música, né, de um autor aí, o tempo não para. Nós estamos vivendo, o carro está funcionando, o motor está funcionando. E não dá para desligar o carro de nós mesmos para consertar, não. O nosso carro tem que ser
consertado, vamos dizer assim, na falta de uma palavra melhor, com o carro andando, a nossa vida em movimento. E é isso que a gente precisa fazer, é ir procurando. O que que não está bem nesse funcionamento? Isso, então vamos reparar, vamos fazer um reparo. Tá. O que que não está bem? É isso. E dentro dessa proposta do Emmanuel para nós, é isso. Vamos pensar no material? Sim, vamos pensar no material. Vamos alcançar tudo que a gente puder. E o espiritual? Vamos pensar muito mais. É um exercício, é hábito para virar rotina. Lembra quando todo mundo aqui foi dirigir, a maioria aqui, né? Foi lá, fez aula de direção, começou a praticar, aí foi lá e fez o exame e passou. E agora? Agora tem que praticar. Depois de um tempo, você dirige, né? Conversando, cantando, alguma coisa assim, você já consegue executar tudo ali de forma automática. E essas propostas que chegam para nós é assim: caminhar, reparar o que não está bom. Para quê? Para virar hábito. Aí daqui a pouco, isso tudo, essa reflexão, esse esforço de cada um para conquistar o necessário, que é bagagem espiritual, né? Crescimento espiritual, transformação íntima. Isso vai ser assim, ó, vai acontecer de forma natural, sem fazer força. Mas precisa desse momento de essa parada. E é o que nós não estamos tendo hoje em dia, né? Tá tudo muito corrido e a gente não se dá um tempo de parar para fazer isso. E Emmanuel chama a atenção toda a sua lição aqui falando sobre isso aqui. E ele fala a questão para a gente da disciplina e a determinação de, na hora do trabalho também, em busca, né, na conquista desse patrimônio espiritual. Para a gente não se equivocar. Não se equivocar, colocando essa importância do que é do espiritual como se fosse, vamos dizer, escondido atrás dos nossos interesses. Ainda assim, ele chama essa atenção. A gente fazer esse processo, buscar isso, mas ser sincero com a gente mesmo. Seria como chegar de frente para o espelho, sozinho, né? Porque se tiver alguém perto, aí a gente vai querer fingir assim mesmo. Quando a gente está sozinho mesmo, assim, né? Numa sala fechada com o espelho, aí a gente se olha e conversa com a gente mesmo. Bate um papo, né? Como é que está essa situação? Como que eu estou nisso aí? O que que eu tenho? E o que que eu sou? O que que eu quero ser? Ou o que Jesus me ensinou a ser? Então vamos fazer essa reflexão todo dia. E lembrando uma outra questão que eu acho que leva a gente muito para esse caminho. É assim, ó. Quando eu falei lá do planejamento reencarnatório, gente, é feito um para cada um. Então, uma das coisas que incomoda muita gente e atrasa muito a nossa caminhada evolutiva é querer ficar preocupado com o outro, no sentido de comparação, a nossa sociedade, nós socialmente, tudo a gente tem que comparar, tudo a gente quer. Lembra que eu falei a questão do ser melhor, que foi a prece que ela fez no início? Nós precisamos querer ser melhor. Nós não devemos querer ser o melhor. Ninguém tem que querer ser o melhor, ou não deveria. Nós precisamos ser melhor, que aí nós precisamos ser melhor do que nós mesmos. Por isso essa proposta toda de Jesus, seja melhor, cresça, para de ficar preocupado com a vida do outro, porque o outro tem um planejamento reencarnatório que foi feito para ele, é sob medida.
Não tem planejamento. Ah, peraí, vamos juntar aqui 1.000 pessoas e fazer o planejamento. Não. Então, se é feito um para cada um, é porque cada um tem uma necessidade, cada um já tem condição de compreender aquilo, e o momento de trabalhar aquelas questões é de cada um. Agora, se o outro tem isso, tem 100, tem 10, tem 1.000, tem 1.000.000, tem isso é do outro. E até uma expressão engraçada, que minha mãe falava muito isso, coitado do outro que tem isso tudo. Imagina a preocupação e o que ele tem que lidar para crescer espiritualmente tendo tudo isso. Então vamos deixar de lado o outro. Proposta, a minha evolução, eu preciso cuidar dela. É lógico que os companheiros de caminhada, o marido, a esposa, os filhos, nós estamos todos ali, né, num núcleo, precisamos uns dos outros, assim como a gente precisa de todo mundo, mas a evolução é de cada um. Então, o dever de casa que o Emmanuel deixou para nós nessa lição é esse. Cuida da sua vida, no sentido de, cuida da sua vida, que é imortal, não é dessa vida somente, mas agora nós estamos nessa vida, então vamos cuidar dela agora. Mas o material nós precisamos, mas o espiritual é o que a gente é e vai continuar sendo e não vai terminar porque não tem morte. Então esse nós precisamos cuidar. Tá bom, gente? Alguém tem alguma sugestão, alguma pergunta, se tiver reclamação, vocês não fazem agora não, deixa para fazer depois com ela, viu? Porque senão fica sem graça, né? Depois vocês fazem. Gente, muito obrigado por me ouvir, né? Emprestar os ouvidos aqui, a atenção. E vamos pedir a Jesus para iluminar a gente, né? Para a gente conseguir fazer essas reflexões constantemente. Uma satisfação muito grande estar aqui, viu? Um abraço a todos e boa noite.